Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vim falar de um livro que eu li esse ano, 2017, e já era para eu ter feito vídeo sobre ele há muito tempo. Só que o que acontece? Eu li esse livro durante uma viagem e eu perdi as minhas anotações. Eu fiz minhas anotações num papelzinho e eu sumi com o papel. Eu achei que estava dentro do livro, mas não estava. Mas aí recentemente eu achei, dei uma lidinha e falei, nossa, esse livro merece um vídeo específico porque ele é muito bacana. Vocês já sabem aí pelo título do vídeo, né? Mas eu tô falando de Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. E eu já adianto que eu amei muito esse livro. Mas calma, não sai comprando que nem um louco não. Espera até o final que eu tenho algumas considerações sobre ele, tá bom? Então vamos lá. Então, a autora Marguerite Yourcenar nasceu no ano de 1903, na Bélgica. Desde criança, ela já mostrava assim, sinais de que seria uma pessoa muito inteligente. Aos 8 anos ela já falava latim, aos 14 anos ela já falava grego. Era filha de um pai aristocrata que ficou viúvo quando a Marguerite nasceu, ou seja, a mãe dela morreu no parto. E, gente, ela demorou 30 anos para escrever esse livro aqui. Entre pesquisas e desistir de escrever e jogar tudo, o rascunho tudo fora e depois escrever de novo e não sabia se queria ou se não queria e muita pesquisa, né, como eu já disse, mas foram 30 anos. Então, uma pessoa que é super inteligente e que demora 30 anos para escrever um troço, você já sabe que pelo menos é uma coisa muito bem feita. De que pelo menos o trabalho de pesquisa foi muito minucioso e muito bem feito. E foi exatamente isso que eu percebi quando eu li esse livro. Que trabalho de pesquisa fenomenal que essa pessoa fez durante todo esse tempo. Porque o que acontece aqui, galera? Obviamente, o imperador Adriano não escreveu uma biografia sobre si mesmo. Há indícios, sim, de que ele tenha escrito uma biografia ou coisas sobre ele mesmo, mas isso não chegou ao nosso tempo, né? Se perdeu aí pelo meio do caminho. Então a Marguerite colocou a gente dentro da cabeça de Adriano, que foi aquele imperador romano, um dos grandes imperadores romanos, do século II depois de Cristo. Eu não vou me aprofundar no assunto porque eu não entendo nada dessas coisas. Eu só vou falar o que eu li a respeito. As pessoas ainda não se decidiram se é uma narrativa histórica ou uma narrativa memorabilística ou outra coisa que eu não sei o que é. Mas independente da categoria do livro, mas independente disso, o que a autora consegue fazer aqui é uma coisa extremamente impressionante. Como eu disse anteriormente, ela coloca a gente dentro da cabeça do imperador Adriano. Então a gente vai ter a história de Adriano contado por ele mesmo, só que escrito pela Marguerite. Muito legal. Tanto que o livro é narrado em primeira pessoa, como se o próprio Adriano estivesse escrevendo, né? Na verdade, o livro ele tem o seguinte esquema. Adriano, o imperador Adriano, já muito doente, no final da sua vida, resolve escrever uma carta para o seu sucessor, que é o imperador Marco Aurélio. Então, nessa carta, que é esse livro aqui, então ele é meio que de forma epistolar e também de forma como se fosse uma confissão, ou também como se fosse uma grande carta-testamento, sabe? Que ele deixa para o Marco Aurélio, falando do que aconteceu na sua vida desde criança até aquele momento onde ele se encontra doente e já sabendo que ele não tem mais muito tempo de vida por causa da doença. Daí muita gente pode falar o seguinte, mas poxa vida, ela inventou tudo, então como é que eu vou confiar nas informações que estão aqui dentro? Claro que muita coisa é ficção e foi inventada, principalmente os pensamentos do Adriano, né? Mas tudo foi muito bem colocado, afinal de contas foi o que eu disse. 30 anos de pesquisa, né? Então ela contextualizou muito bem. Então esse livro aqui, galera, além de ser uma confissão do próprio imperador, a gente vai ter um panorama completo do que era a sociedade romana naquela época. A sociedade em política, social, econômica, guerras, conquistas, claro que também com análise psicológica do Adriano e de todo o legado que ele deixou para trás. Mas enfim, por que então que a Marguerite Yourcenar escolheu o imperador Adriano? É claro que ele foi um dos 5 grandes imperadores romanos, mas teve
imperadores muito mais significativos para o Império Romano do que o próprio Adriano. O Adriano, minha gente, foi um imperador diferentão, sabe? À frente do seu tempo, assim vamos dizer. Todos os imperadores romanos antes dele, na verdade, assim, Roma vivia de conquistas. A política era 100% expansionista, então o que tinha que fazer? Conquistar território, expandir território, a qualquer custo, matando, destruindo, devastando coisas e pessoas e povos inteiros, tanto que o Império Romano foi imenso, foi o maior de todos. Ele foi até o Oriente Médio, ele foi até quase norte europeu, né? Enorme. Então, quando você virava imperador de Roma, você já sabia que a sua principal atividade seria expandir o território e garantir também as fronteiras, né? Porque como elas eram muito longe do centro ali de comando, tinha que garantir que essas fronteiras continuassem intactas. Então eles tinham que ser militares, era praticamente uma vida inteira dedicada ao exército. O caminhão do lixo. Quando eu falo ninguém acredita, que é só eu ligar a câmera, acontece um carnaval aqui em volta. Enfim, vamos voltar aqui. Mas o Adriano era diferente. É claro que ele sabia que de alguma forma ele teria que continuar a ser, né, um imperador e conquistar territórios, mas ele não era tão ligado nisso, sabe? Ele era uma pessoa super culta, super inteligente, gostava muito de filosofia, era apaixonado pela arte grega, pelos filósofos gregos, gostava muito de ciência e, acima de tudo, ele era um humanista, ele prezava pelo ser humano. Então ele foi sim um dos grandes imperadores romanos, mas ele não se destacou pelo motivo comum, que era da conquista. Ele se destacou pela sua inteligência, pela sabedoria, pelo seu talento político, e ele também era considerado um imperador pacificador, tanto que foi ele que começou o período da Pax Romana. Ele queria a paz, ele não queria mais brigar com ninguém, ele queria ter paz na vida e sossego. Mas é claro que a campanha mais famosa do imperador Adriano foi a campanha do Oriente Médio, onde ele quase varreu a Judéia do mapa. E ele simplesmente destruiu a cidade de Jerusalém, sabe? E isso foi uma grande decepção para mim, porque eu sempre admirei bastante a figura do imperador Adriano e de outros imperadores romanos, sabe? Mas quando eu estive lá em Jerusalém, que eu fui esse ano, todo lugar que a gente ia, o guia falava assim: aqui era tal coisa, mas o imperador Adriano derrubou tudo e construiu um templo em cima. Aqui era tal coisa e o Adriano derrubou tudo e construiu um templo a Minerva. Então, assim, ele realmente acabou com a cidade, justamente para poder impor, né, as suas crenças, as crenças aos deuses romanos. E acabar com aquele negócio de monoteísmo. Na época que Adriano esteve no Oriente Médio, o cristianismo ainda não era uma religião muito sólida, mas estava ali começando a engatinhar. Então, tanto os judeus quanto os árabes se juntaram para lutar contra os romanos. E aí tem uma coisa curiosa, que o Adriano ele não entendia por que esses povos mais primitivos não aceitavam ser dominados por uma civilização tão avançada quanto eram os romanos. Mas nessa época, além do Adriano já estar cansado, já querer a paz há muito tempo, as fronteiras do grande Império Romano já estavam começando a sofrer ataques bárbaros. E era muito difícil manter, né? Era muito caro também manter um exército tão grande, uma proteção tão grande de fronteira. E o Adriano não queria isso, ele queria olhar para dentro do Império Romano, mais precisamente para Roma. Então chegou uma hora que ele cansou, ele não queria mais. Ele falou: larga o Oriente Médio para lá, eu não quero mais saber disso, eu quero paz na minha vida. Então ele entrou para a história também como o primeiro imperador a dar uma pausa, a brecar essa parada de conquistar sempre, sabe? E ele começou a evitar a guerra, ele não queria mais. E o discurso dele era que só a paz poderia trazer prosperidade para o Império Romano. Então, quando o foco dele foi o Império Romano, já consolidado, ele começou a olhar para as condições das pessoas. Então, ele foi um imperador que melhorou a condição de vida dos escravos, das mulheres. Ele falou que as mulheres não tinham que se casar por obrigação. Olha só que legal. Ele impediu a existência dos gladiadores que eram forçados a lutar.
Ele mexeu em várias leis, ele melhorou a economia interna, melhorou a agricultura, melhorou também a condição de vida do exército. Então ele foi esse imperador mais diferente, mais humano, que olhou mesmo para dentro das pessoas. E é claro que ele não agradou todo mundo. E aí também teve teoria de conspiração, tentativa de assassinato, e todas essas tramóias aí, jogos políticos, né, que toda boa história de imperador de Roma tem que ter. E todas têm, é incrível. Mas em 20 anos de império, durante 12 anos, Adriano não teve residência fixa, porque ele ficou pulando de um lugar para o outro. No início por causa do exército, né, das conquistas, mas depois porque ele era um homem que queria viajar o mundo, já naquela época. Ele gostava de conhecer culturas diferentes, então ele passou muito tempo na Ásia, ele passou muito tempo na Grécia, e lá na Grécia ele estudou muita astrologia, muita filosofia, e por causa disso era um imperador de hábitos simples, né? E também procurava não ter muitos preconceitos. E isso fica claro quando o imperador Adriano se apaixona por um rapaz chamado Antino, que era um rapaz, ele era como se fosse um pajem, um escravo, né? E Antino era muito bonito e Adriano, que era casado, Adriano era casado com uma mulher para manter as aparências, né? Ele tinha um casamento infeliz e ele se apaixona por esse rapaz. E engraçado que a sociedade romana aceitava muito bem os relacionamentos homossexuais. Só que os imperadores não podiam demonstrar isso, eles tinham que ficar escondido. E o livro é dividido em 6 partes. E a maior parte do livro é dedicado ao relacionamento de Adriano com Antino e do quanto Adriano ficou arrasado quando o Antino morreu. Na verdade, Antino meio que se sacrificou pela vida do imperador Adriano. E uma coisa interessante, quando eu estava lendo esse livro, uma pessoa me perguntou assim: Isa, ele conta a fofoca do romance de Adriano com Antino? Aí eu falei assim, bom, ele conta a fofoca, mas não com os termos de fofoca. Muito pelo contrário, é uma escrita super elegante, bonita, polida, sabe? Então ela conta assim os vários causos de Adriano, né, as teorias, as conspirações, os romances, os problemas familiares, né, tudo isso, mas de uma forma muito, muito bonita. Aliás, que escrita sensacional, tá? É uma escrita que não é tão simples, mas não é também um bicho de 7 cabeças. Mas é uma escrita que me desafiou. Mesmo porque são muitos personagens, ele cita, né, várias pessoas do seu convívio, e aí fica aquele monte de gente junto, e eu tive que escrever algumas coisas, tive que voltar parágrafos e capítulos, mas foi uma leitura muito prazerosa, que me desafiou bastante. E eu gosto quando o livro faz isso comigo, tá? Mas assim, apesar do imperador ter sido esse grande pacifista, esse grande humanista, quando ele chega ao final da vida, ele faz essa análise pregressa do que aconteceu com ele, a gente sente pelo texto, né, da Marguerite que ele carregava uma grande culpa por várias coisas. Então o final do livro é assim, eu fiquei com muita pena, é um texto de muito pesar, é um texto muito carregado. Aliás, o livro inteiro é um pouco pesado, sabe? Você sente aquela angústia de que se ele estava fazendo a coisa certa ou não. Então é um livro permeado de pensamentos e angústias de um cara que foi à frente do seu tempo, mas que não sabia se estava fazendo a coisa certa. Aí de novo você fala, Isa, mas aí é ruim de ler, porque ela inventou tudo. Muita parte sim ela inventou. Só que assim, gente, no final do livro, ela chama de caderno de notas das memórias de Adriano. Então aqui são mais ou menos 20 páginas, onde a autora fala o que é ficção, o que é realidade, as fontes bibliográficas onde ela pesquisou cada coisinha da sua pesquisa de 30 anos, e também diz o porquê de ela colocar algumas coisas aqui dentro dessa história, desse livro. Então é tudo muito justificado, tudo muito esclarecido. Ela não quis enganar ninguém, porque tem umas biografias mais romanceadas que a gente sente que o autor dá aquela floreada, mas eu não senti isso aqui de forma alguma, não senti mesmo. E assim, ler esse livro para mim foi muito importante, interessante e muito significativo, porque, primeiro,
Como eu disse no início, eu sempre gostei muito da figura dos imperadores romanos, sempre gostei de estudar, né, coisas de Roma, de Itália, essas coisas, e sempre gostei demais do Adriano, justamente por ele ser tão diferente dos outros imperadores. E eu terminei de ler esse livro durante uma viagem que eu fiz para a Itália esse ano, para Roma, e eu fui conhecer a Vila Adriana, que fica em Tivoli, pertinho de Roma. Fui eu com a minha mãe e a gente contratou uma guia maravilhosa, que eu vou deixar sim o contato dela aqui embaixo, porque vale super a pena. É aquela guia diferenciada que estudou história da arte, que é formada em não sei o que lá, um monte de coisa, gabaritadíssima para te levar para passear nos lugares, sabe? Então a gente contratou essa guia e fomos passar o dia na Vila Adriana. E cara, que emocionante que foi pra mim. E esse passeio na Vila Adriana, ele tem um circuito, né, turístico, e o final do circuito, a última parte, a gente chega assim meio num coreto que tem uma vista bonita de um vale, e ali tem uma placa de bronze muito linda em homenagem ao livro Memórias de Adriano e principalmente a Marguerite Yourcenar por ter escrito uma obra tão linda em relação ao imperador. Nossa, quando eu cheguei ali naquela placa, eu passei mal, né? Eu não quis chorar na frente da minha mãe, da guia, mas eu fiquei emocionadíssima, né? Tirei foto e tal, fiquei muito emocionada mesmo. Mas foi o que eu disse, eu acho que se você tá nem aí para quem foi o imperador e não se interessa mesmo por livro, por biografias ou livros de personalidades históricas, talvez esse livro não seja o melhor para você, tá? Mas se você se interessa, ou mesmo se você quiser conhecer uma escrita bonitona, assim, elegante, que vai te trazer um algo mais, recomendo demais Memórias de Adriano, Marguerite Yourcenar, na veia. Se joga, porque é realmente um livro muito bom. Eu gostei demais de ter lido. Bom, eu já falei demais, gente. Eu acho que eu já tinha tudo para falar sobre esse livro incrível. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, compartilhar com a galera, comentar aqui embaixo. Se você já leu, me fala o que você achou. Tem muita gente que ama esse livro pelos motivos que eu falei, e tem muita gente que odeia esse livro pelos mesmos motivos, tá? Então é aquela coisa, né? Cada um na sua. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente. Brigadão.